Se você está economizando daqui, economizando dali e mesmo assim não consegue fazer sobrar nenhum dinheiro para você juntar, então confere as 4 dicas que eu tenho para te dar nesse vídeo. Coloque em prática no seu dia a dia, que eu tenho certeza que essas dicas vão transformar de forma muito significativa a sua vida financeira. Olá, gente! Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. E antes de eu te dar as dicas, eu tenho uma tarefa para você. Faça um levantamento de todos os seus gastos do mês anterior. Eu quero apenas que você saiba quanto de dinheiro que você gastou no mês anterior. E para isso, vale a pena que você tire extratos de todas as movimentações que você teve no mês anterior. Dê uma checada nas faturas de cartão de crédito, verifica para onde que você andou fazendo Pix, quais foram os seus depósitos, quais foram suas transferências. É importante que você tenha todos os gastos que você teve no mês anterior aí nas suas mãos, antes de eu começar a passar essas dicas para vocês. Se você não faz ou não tem planejamento financeiro, esse é o momento ideal para você começar a pensar em criar o seu orçamento. Existem despesas que nós gastamos todos os meses e que não dá para escapar delas. E geralmente são despesas onde vão uma boa parte do nosso salário todos os meses. E isso pode ser muito diferente de família para família. Aluguel, um financiamento, tem gente que paga condomínio, que paga mensalidade da escola dos filhos ou que paga faculdade, que paga IPTU, que paga IPVA. Enfim, essas são as despesas comuns e elas são as despesas mais pesadas também. Nós classificamos essas despesas em despesas fixas. Até aí você está entendendo, ok? Depois disso, vem algumas despesas que geralmente não têm um valor fixo todos os meses. Nós classificamos elas em despesas variáveis. Essas despesas são o combustível do carro ou da moto, a alimentação, os passeios, farmácia, lanche ou despesas com a escola das crianças, enfim. Algumas dessas despesas ocorrem todos os meses, como é o caso, por exemplo, do supermercado ou da alimentação. O problema é que se a gente não define o teto de gastos para esse tipo de despesa, eles acabam extrapolando do nosso orçamento e consumindo uma boa parte das nossas fontes de renda. Existem também as despesas variáveis que não ocorrem todos os meses, que foi algumas dessas que eu citei agora há pouco. Depois disso, vem aquelas despesas que a gente tem no dia a dia mesmo, né? Que são chamados de supérfluos. Quais são esses supérfluos? É aquele lanche que a gente compra na rua, na saída do trabalho. É multa por atraso de pagamento de fatura, multas porque atrasou na conta de luz ou na conta d'água. Enfim, são os chamados de gastos fantasmas. Eles estão no nosso dia a dia. Muitas pessoas não costumam levar em consideração esses gastos por serem gastos um pouquinho menores do que os gastos com despesas fixas, por exemplo. E aí, por não levar em consideração esse tipo de despesa, as pessoas acabam não colocando no planejamento financeiro. E cerca de 30% do valor gasto no nosso orçamento é com esse tipo de despesa. Justamente o valor que a gente poderia estar guardando para realizar um sonho da gente. E a gente não vê porque gasta com os supérfluos, com os ralos de dinheiro. Agora que você já sabe quais são as classificações das despesas e é importante que você saiba para que você compreenda as dicas que eu tenho para te dar. É o momento da gente começar a falar sobre elas, né? Sobre as dicas. Sabemos que temos muitas despesas, que temos contas para pagar, que temos responsabilidades, mas a gente também quer realizar os nossos sonhos. Se você der uma checada nos seus gastos ao longo do mês anterior, significa que muito provavelmente esses gastos irão se repetir ao longo desse mês. Mas vamos lá para a minha dica, que é a dica número 1, substituir. Você vai pegar aquelas despesas que são fixas, as despesas mais pesadas que você tem, e você vai observar se essas despesas cabem dentro do seu orçamento. Se você está pagando um aluguel muito caro pela sua casa e você não tem um padrão de vida que se encaixe na realidade dessa casa, é o momento de você pensar em substituir essa despesa, substituir essa casa por uma casa que tenha um aluguel melhor.
E aí vem a importância de você saber pesquisar e negociar um bom valor para um aluguel que caiba dentro do seu orçamento e caiba dentro da realidade de sua família. Se você tem um carro que consome muita gasolina ou que está quebrando o tempo todo, um carro que está trazendo muita despesa para você, é o momento de você pensar em substituir, trocar de carro, escolher um carro mais econômico. E se as contas estão apertando demais, você pode também pensar em vender esse carro. Se você já tem muitas contas para pagar e vem um carro que consome muito do seu orçamento, é o momento de você pensar em se desfazer desse veículo. E eu te digo isso por experiência própria. Há mais ou menos uns 4 anos atrás a gente comprou um carro, mas o que era que acontecia? Todo mês esse carro dava problema. E não em qualquer data. Geralmente eram 3 dias antes de eu receber o meu pagamento. Então todos os meses a gente retirava do nosso orçamento 400, 500 reais para gastar com esse carro. Agora me diga se vale a pena. Não, não vale nem um pouco a pena. Então a gente se desfez desse carro e nós já éramos desorganizados em relação ao dinheiro. E aí ter que ficar gastando todos os meses 400, 500 reais com um carro que não tinha necessidade alguma na época, não era bom pra gente, pro nosso orçamento, não ajudava em nada. Era mais uma questão de status mesmo. Então, se isso está acontecendo com você, veja se não é uma opção você substituir esse veículo que você tem no momento ou simplesmente vender, se desfazer disso aí. Se você não consegue substituir nenhuma despesa fixa, nenhuma despesa que leva boa parte do seu dinheiro, chegou a hora de você pensar em reduzir. Para isso, é importante que você, além de saber quais são os gastos que você anda tendo com essas despesas variáveis, você crie também um teto de gastos para elas. Você tem um valor fixo para gastar no supermercado todos os meses? Você tem um valor fixo para gastar com combustível todos os meses? Quais são as despesas mais comuns que você tem no seu dia a dia, que são despesas variáveis e que você pode reduzir? Se você gasta muito no supermercado, planeje suas compras. Faça uma lista de compras, estipule um teto de gastos, para que esses gastos caibam dentro da sua realidade. A minha terceira dica é cortar. Quando você fizer o levantamento de gastos do mês anterior e você identificar quais são os ralos de dinheiro, onde que você anda deixando, é em multas, é em tarifas bancárias, é no passeio do shopping, é no aplicativo da Shopee, é no iFood. Onde é que andam esses ralos de dinheiro? A partir do momento que você identificou esses ralos de dinheiro, você vai cortar. E é aí que entra a minha terceira dica, tá? Se você costuma gastar dinheiro sem necessidade todas as vezes que você vai ao centro, então não leva cartão de crédito ou leva o dinheiro contado. Se você costuma gastar muito com aplicativos, desinstale esses aplicativos. Se o seu banco cobra muitas tarifas que não deveriam existir, converse com o gerente do banco. É simples. E eu sei que pode doer no começo, mas temos que entender que somos pessoas adultas. Apenas as crianças vivem para satisfazer os seus próprios desejos. Adulto não. Adulto precisa fazer o que tem que ser feito. E a última dica é para você que já reduziu, já substituiu, já cortou despesas e mesmo assim não consegue juntar dinheiro. Aumente as suas fontes de renda. Ah, Patrícia, você fala isso porque não é você que está passando assim assado. Sim, gente, era eu que estava passando assim assado. Lá há 1 ano, há 6 meses atrás, a gente estava bem apertado mesmo. Em 2020 e 2021 não foram anos muito fáceis para a gente. Nós tivemos que nos reinventar. Se vocês já conferiram os outros vídeos aqui do canal, vocês irão perceber que a gente vivia com bem menos de um salário mínimo. Depois a gente passou a viver com o salário mínimo e aí com esforço, com dedicação, nós estamos conseguindo pouco a pouco aumentar as nossas fontes de renda. E se você tem prestado atenção nos meus planejamentos financeiros, você vai perceber isso, vai perceber essa mudança no nosso orçamento. Você vai perceber como as nossas fontes de renda aumentaram, como a gente anda ganhando mais dinheiro do que há 6 meses atrás. Então, eu posso falar sobre isso sim, porque eu já vivi essa situação de ter muito, muito pouco, de ter o dinheiro ali bem contadinho.
E é por isso que a gente se mantém organizado ao longo dos meses. Por mais que esteja sobrando algum dinheiro, a gente quer construir um futuro melhor. E quando a gente pensa sobre isso, quando a gente fala sobre futuro melhor, muitas vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisinhas agora para dar um futuro melhor para a nossa família. E é isso que importa. Por quê? Porque nós somos pessoas adultas, nós não somos mais crianças, não somos mais adolescentes. Não temos que viver para satisfazer as nossas vontades. A gente sabe que existe algo maior que isso. Então, se você está achando que não tem nenhuma possibilidade para você, ao invés de você focar no problema e na escassez, tenta focar na solução e na ação. Tem poder quem age. Eu não sei se você já ouviu essa frase, mas faça com que essa frase te motive. Para conseguir gerar renda extra, eu vou te dar aqui 3 dicas, 3 ideias para você. A primeira forma de conseguir renda extra é através de produtos. E para isso você vai dar uma olhada aí na sua casa, agora dá uma boa olhada mesmo, sem preconceito. O que é que anda parado aí, sem serventia alguma, que você poderia passar para frente e poderia vender em algum local? Às vezes você olha para o seu guarda-roupa e ele tá cheio de coisa. Então, que tal você fazer uma limpa no seu guarda-roupa, uma limpa no guarda-roupa das crianças e pegar aquelas peças que não cabem mais para elas e vender em algum brechó? Tem cidades que tem vários brechós espalhados e você pode juntar essas peças e vender em algum local e assim conseguir uma renda extra. Se você tem aparelhos antigos na sua casa, também é uma boa você anunciar, principalmente em grupos de Facebook ou na OLX, e vender essas coisas que estão paradas. Se você tem eletrodomésticos que você quase não usa, você pode anunciar esses eletrodomésticos e assim conseguir fazer uma renda extra com esses aparelhos. Então, encare a sua casa nesse momento como uma fonte de oportunidade para você gerar uma renda extra. A segunda forma de você fazer uma renda extra, que inclusive pode se transformar num negócio próprio, é através das suas habilidades. O que é que você pode fazer que dá para ser monetizado? É um crochê? Você trabalha com artesanato e as suas artes são lindas. Que tal você anunciar? Você sabe formatar computadores? Já pensou em trabalhar com isso? Você é uma confeiteira de mão cheia. Já pensou em vender doces? Ao invés de você focar apenas em escassez, não dá para fazer, não dá para fazer, não dá para fazer. Que tal você tentar? Então, faça uma lista com as suas habilidades e comece a pensar em alternativas para você começar a monetizar isso que você sabe fazer. A terceira forma de a gente gerar renda extra é através de serviços. Para prestar esses serviços, nem sempre a gente precisa ter uma habilidade específica. Por exemplo, tem gente que passeia com cachorrinhos. E para passear com cachorrinho, você não precisa de nenhuma habilidade. Tem gente que é babá de crianças durante os fins de semana. Você não precisa de nenhuma habilidade para lidar com crianças. Precisa de paciência e de amor, né? Ser afetuosa com essas crianças. Tem gente que é revendedora, que vende catálogos. Vende Avon, vende Eudora. Eu mesma já vendi Avon. E para isso você não precisa de grandes habilidades, além de, claro, saber vender, né? De saber falar com as pessoas, tratar bem as pessoas. Mas você não precisa fazer nenhum curso para vender Avon. Você simplesmente pega o catálogo e vende. O que realmente não dá é a gente ficar estagnado, parado. Não é fácil, claro que não. Não existe fórmula mágica. Nossa, quem me dera que existisse fórmula mágica, porque, gente, é sufoco, é difícil. Mas quando você foca apenas no problema e você não procura solução para ele, você fica estagnado. Então, você fica naquele ciclo de escassez. Aí eu não tenho. Eu queria comprar isso e não tenho dinheiro. Eu queria fazer aquilo, mas eu não tenho dinheiro. E assim isso se transforma num ciclo vicioso. Você passa a pensar e a transmitir para as outras pessoas que você realmente não tem dinheiro e que não tem jeito de conseguir dinheiro, mas tem, o que mais tem é oportunidade por aí. Se a gente parasse de reclamar tanto e começasse a focar em oportunidades e criar nossas próprias oportunidades, a gente teria uma geração bem menos vitimista, com bem menos pessoas cheias de mimimi, reclamonas, querendo que tudo caia de mão beijada na sua boca. Então me conta aqui nos comentários, qual dessas dicas você vai colocar em prática? Porque eu vou amar saber.
Eu vou finalizando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por terem assistido até aqui. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrita ou inscrito. Aqui eu tô sempre falando sobre organização financeira, economia doméstica, então fique à vontade para conferir os outros vídeos e se inscrever aqui no canal. Eu vou me despedindo por aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!